quero, nesses 30 minutos, compartilhar uma palavra. E eu confesso que agora quem está trêmulo sou eu, porque eu tinha separado uma mensagem muito legal, que todos vocês iriam falar, poxa, esse Ralph é demais. Mas hoje de manhã no meu quarto, eu já estava desconfiado que Deus iria me dar uma outra palavra, mas eu não estava querendo muito ouvir. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Hoje de manhã, escrevi ainda pouco aqui, terminei aqui embaixo. Eu falei, pastor Odilon, fala mais um pouquinho que estou escrevendo. E o título dessa mensagem é Os Mais Miseráveis de Todos os Homens. Eu não sei porque Deus me deu esse ministério Eu sinceramente já falei várias vezes para Deus, eu queria, assim, sabe, aquelas mensagens que você sai assim, igual você sai de um spa, assim, que gostoso, né? Mas eu vou ministrar, eu creio que Deus vai falar conosco, comigo também e com você também, em nome de Jesus. Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Palavra muito forte, imagina. Os mais miseráveis de todos os homens. É verdade que o Brasil ainda é encarado como um país de terceiro mundo, mas eu te garanto que existem lugares muito mais miseráveis do que nós conhecemos aqui no Brasil. Graças a Deus, a Igreja Batista Shalom sempre teve essa visão missionária, ela ajuda nessas escolas na África, ela levanta os olhos e ajuda aonde sabemos que a necessidade é muito maior ainda do que no Brasil. Interessante nesse texto que o apóstolo Paulo, ele não fala de pessoas que não conhecem Jesus. Ele não fala assim, olha, as pessoas que não conhecem a Jesus são as pessoas mais miseráveis sobre a face da terra. Não, ele fala de cristãos, de pessoas que acreditam em Jesus. Ele fala assim, para quem tem esperança, quem espera em Jesus, em Cristo. Isso são pessoas que depositaram a sua confiança em Jesus, que esperam em Jesus, o Salvador do mundo. Mas ele fala assim, olha, se nós que acreditamos em Jesus, esperamos as coisas apenas nesse mundo, então de todos os homens, nós somos os mais miseráveis. É certo que nós, como cristãos, nós temos que ajudar pessoas miseráveis. É uma das nossas tarefas sobre a face da terra. Eu mesmo tive agora, entre Natal e Ano Novo, num país que faz parte da Europa, da antiga União Soviética, na verdade, é um país chamado Moldávia. Não sei se você já ouviu falar, é um país pequeno, numa situação precária, porque ela fica entre a Romênia e a Ucrânia, mas a Rússia quer manter a influência lá. Então, o país, há muitos anos, desde que saiu da União Soviética, não vai para frente nem para trás. É simplesmente um lugar assim que realmente não acontece nada, e tem muita miséria. E nós fomos lá, nesse período, para ajudar, para levar ajuda. Cesta básica, nós levamos madeira para aquecimento, porque chega a 30 abaixo de zero, e as casas não têm isolamento, não têm aquecimento, a não ser o fogão. Então, as pessoas realmente vivem numa situação muito miserável. E essa mensagem, quando eu estava na minha leitura diária da Bíblia, passei por esse texto, quando eu estava lá. E eu falei assim, meu Deus, como que isso é possível que eu estou diante de pessoas miseráveis? Você conhece uma pessoa miserável? Quantos conhecem uma pessoa miserável aqui? E eu estava diante de pessoas miseráveis. Mas a Bíblia diz, se nossa esperança em Cristo é apenas nesse mundo, nós somos mais miseráveis do que todos os miseráveis do mundo. Um estado de espírito que me torna mais miserável do que aqueles que não têm nada. E olha, a coisa é feia mesmo, porque naquele país muita gente vai para a Europa para tentar a vida e os velhos ficam lá. Nós vimos situações que você nem imagina.
Só para contar nós conhecemos uma senhora de 70 anos que morava sozinha num lugar muito precário, porque os filhos todos tinham ido embora, ela ficou sozinha lá. E ela tinha um cachorro, e o cachorro tinha a tarefa de protegê-la dos ratos à noite. Infelizmente, esse cachorro ele foi envenenado e morreu. E uma noite daquelas, os ratos começaram a comer os dedos daquela mulher enquanto ela estava dormindo. Mas ela não tinha o que fazer. Nós encontramos ela 2 dias depois que ela foi acolhida por uma igreja evangélica que tem um asilo para velhinhos, e as mãos todas enfaixadas porque os ratos começaram a comer as mãos dela. São situações assim que eu, meu Deus. Mas a Bíblia diz: se nossa esperança em Cristo está apenas nesse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha a força que o apóstolo Paulo usa para descrever o estado de um cristão que só tem a sua esperança em Cristo nesse mundo agora. Que coisa! A nossa ajuda não pode parar na ajuda humanitária. Eu quero ler um outro texto em Lucas, capítulo 17, que talvez vai traduzir um pouco melhor o que eu quero, ao ponto que eu quero chegar. Lucas, capítulo 17, 11 a 19, lá diz: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Queridos, lepra, graças a Deus, não é mais algo que hoje é muito comum, ainda existe, mas não é muito comum, e mesmo quando acontece, quando é descoberto num estado cedo, pode ser curado. Mas na época de Jesus, a lepra era uma sentença de morte, era uma doença que muito assim, terrível, porque os órgãos e a pele e o corpo da pessoa ia literalmente apodrecendo aos poucos. É terrível quando ainda existem na internet fotos de pessoas que tinham lepra ou que têm lepra. Pessoas que não têm mais nariz, que a orelha já caiu, que é uma coisa assim terrível. E antigamente aqui, essas pessoas tinham que ser separadas da sociedade porque piorou mais ainda, a doença era contagiosa, ela pode ser transmitida. Então essas pessoas com lepra, eles tinham que ser separados da sociedade. Sido colocado para fora, tirado da família, tirado do seu dia a dia e ser separado num lugar. Tanto que aqui tinha 10 leprosos, porque eles se juntavam para um cuidar ou tentar cuidar ainda do outro, mas era uma sentença de morte, eles só iam para lá para morrer. E Jesus estava passando, e eles, de longe, porque eles não podiam chegar nem perto de pessoas, de longe eles começaram a gritar a Jesus: Jesus, tenha misericórdia de nós. E Jesus, nós lemos, deu a ordem para ir mostrar ao sacerdote. Enquanto eles foram purificados. Que bênção, que bênção. Eles conseguiram a sua bênção, não é verdade? É um termo que a gente usa hoje no meio evangélico.
busca a sua bênção, eu alcancei a minha bênção, eu consegui a minha bênção. E esses 10, eles alcançaram a sua bênção. Imagina a alegria que foi quando eles viram que eles estavam purificados, porque eles eram sentenciados à morte, e agora eles foram curados. Toda a esperança já enterrada com a sentença de morte da lepra, agora ressuscitou, eles podiam voltar às suas famílias. Imagina essa alegria, um deles chegar na sua família e falar: Deus fez um milagre na minha vida, eu fui restituído, eu fui purificado. Quem sabe eles fizeram uma grande festa, outros voltaram para suas profissões e puderam trabalhar de novo, assumir a sua função como pai de família, um monte de coisas. Um deles percebeu: rapaz, eu acho que o negócio aqui é mais profundo do que a purificação da minha pele, do meu corpo. Eu acredito que Deus fez mais na minha vida do que apenas isso. E ele voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, agradeceu. E interessante que Jesus disse para ele, a gente precisa prestar mais atenção nos detalhes da palavra de Deus. Jesus fala para esse homem: levanta aí, vá, a tua fé te salvou. Meu Deus, a tua fé te salvou. Por que Jesus falou isso? Porque ele não falou assim: olha, que bom, você está dando glória a Deus, é isso mesmo que você deveria fazer. Mas Jesus libera uma palavra para ele de salvação. Queridos, nós estamos vivendo numa época que os olhos dos cristãos, dos crentes, no Brasil e também no mundo, está muito focado no aqui e agora, o que vai acontecer agora, no meu milagre aqui, na minha bênção que eu posso alcançar. Mas eu quero te falar que o que Deus quer fazer na sua vida é eterno. Ah, pastor, grande revelação. Não é uma grande revelação, é voltar àquilo que realmente importa, porque parece que a gente desfocou em algumas coisas. O que aconteceu com esses 9 leprosos está acontecendo aos montes hoje no Brasil. Gente que vai para a igreja buscar a sua bênção, buscar a sua cura, buscar o seu aumento no salário, buscar a sua volta para o emprego, seu casamento restaurado, e eu não tenho a mínima dúvida que Deus quer fazer tudo isso. Mas se a nossa esperança nesse mundo está apenas em Cristo, se a nossa esperança em Cristo está apenas no agora, nesse mundo agora, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Deus tem para nós é muito maior do que o que estamos vivendo aqui agora. Queridos, o que me motiva, porque sinceramente eu estava bem no Brasil, eu estava bem, finalmente eu estava bem. Porque quando eu fui trabalhar com crianças de rua, eu morei num quarto de 12 metros quadrados com 2 outros rapazes. Eu dormia embaixo na beliche, e o ventilador era emprestado e fazia um barulho infernal. Agora eu estava com uma casa, um carro novo, né, como eu falei, viajei e tudo, mas eu percebi que Deus estava trabalhando na minha vida de voltar à essência. Voltar à essência. Sabe, hoje eu tenho uma convicção, eu sei que é forte, mas eu quero chocar mesmo um pouco, mas eu acredito que é possível ir para o inferno curado. É possível você alcançar a sua bênção e não perceber a essência da coisa. É possível ir para a igreja todos os domingos e errar o alvo, e não perceber quem é Jesus mesmo, o que Ele quer fazer, a profundidade que Ele quer fazer na sua vida. Quem sabe você é até grato a Jesus e fala assim: poxa, que bom, Jesus me curou, restaurou meu casamento, que beleza, maravilha, mas só para um, você está prestando atenção? Só para um, Jesus falou assim: a tua fé te salvou. Ele liberou uma palavra de salvação. E queridos, eu não sei se esse momento que o Brasil viveu, e eu estou falando num passado já,
de crescimento da igreja, de avanço, de prédios grandes, de carros maravilhosos para as lideranças, e não sei o que, se desvirtuou aquilo que realmente é o Evangelho. Se desfocou aquilo que é realmente a essência para onde a gente tem que voltar, a mensagem da salvação. O negócio é a salvação. Infelizmente, não de uma forma tão extrema, mas eu creio de uma forma mais branda, em nome de Jesus, é a experiência que eu tenho, mas de uma forma mais branda, nós também, no MDA, começamos a avaliar as pessoas pelos números. E caímos em erros que outros modelos anteriores fizeram. E nós começamos a medir as pessoas pelo que eles têm, pelo que eles representam, e não pelo que eles são. Que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Hoje eu estou feliz na Suíça. Eu estou feliz. Não porque eu vejo minha mãe de 86 anos a cada semana, né? Mas porque dentro de mim eu voltei à essência. Eu vejo uma vida transformada, outra vida transformada. No meio de muitas lutas, no meio de muito trabalho, mas eu estou feliz. Eu sou mais feliz do que alguns momentos que eu vivi diante de muita gente pregando e estando nos melhores hotéis. Eu gosto, confesso, eu gosto. É gostoso. Mas em algumas áreas da minha vida, eu confesso, eu me tornei um dos homens mais miseráveis sobre a face da terra. Porque eu perdi a perspectiva da eternidade. Da eternidade. E sabe o que me choca? Eu converso com alguns irmãos juntos, assim, só nós dois, e eu percebo que eles não têm nenhuma perspectiva de eternidade. A única coisa que conta é o aqui e agora. É possível, é só uma suposição, só para te demonstrar o que eu estou falando. É possível que um esses 10 que foi curado, ele olhou assim, rapaz, eu estou restaurado, aleluia, glória a Deus. E arrumou logo uma namorada e fez o que não era para fazer. É possível. Sabe por que eu sei que é possível? Porque eu tenho visto isso nas nossas igrejas. Pessoas buscando a Deus, alcançando a bênção, e depois voltando ao vômito, e comendo tudo de novo. Por isso eu falo, é possível ir curado para o inferno. Tem que nos chamar muita atenção essa passagem que Jesus fala. Muitos virão a mim e falam, Senhor, Senhor, não fizemos milagres no Teu nome, não expulsamos demônios. E Jesus fala assim, eu não te conheço. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Meu Deus do céu. Nós temos que voltar à essência. Rapidamente. Rapidamente. Porque do jeito que a igreja cresceu no Brasil, se a gente não volta a essa essência que fez a coisa gerar esse crescimento, as igrejas vão diminuir do mesmo jeito que cresceram. E você já sabe, você trabalha com pessoas. Uma vez que uma pessoa desviou, é muito mais difícil ela voltar do que ela se converter pela primeira vez. Vai ser muito mais difícil uma igreja inteira volta, apesar que alcançou a bênção, volta para o que era antes, voltar de novo. E o Brasil conseguir reviver alguns bons anos que nós vivemos nesse país. Queridos, eu quero ler mais um texto em Marcos capítulo 4, para terminar, vou terminar mesmo 11 horas, e nós vamos aterrissar como dizem em português, na parábola do semeador. Às vezes eu tenho uma crise de identidade. Quando eu penso em alemão, o português não vem. Aí eu penso em português, o alemão não vem.
Falei, meu Deus, me leva logo porque isso tem que acabar. A parábola do semeador. Eu quero crer que vocês já conhecem essa parábola, eu não quero ler ela toda. Eu quero ler apenas 2 versículos, o versículo 18 e 19, que na verdade já é a explicação dessa parábola de Jesus. Ele fala sobre a terceira semente. O solo é o coração, mas ele fala sobre a terceira semente. A semente é a palavra de Deus. Olha só o que ele diz. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Um outro alerta importante de Jesus para pessoas que ouviram a palavra, receberam a palavra. É interessante nessa parábola do semeador, que foram 4 sementes, 2 morreram e 2 ficaram vivas. E essa terceira semente, você pode ler aqui, ela não morreu, ela cresceu. Ela se tornou uma plantinha, mas ela, por causa dos espinhos que cresceram juntos, se tornou infrutífera. Trazendo para os nossos dias, são pessoas que hoje estão na igreja, estão plantadas na casa do Senhor, estão vindo nos cultos, indo nas células, fazendo, às vezes, muitas coisas, mas estão sendo infrutíferos na casa de Deus. E quais foram as causas que deixaram essa semente infrutífera? Foram as preocupações dessa vida. Bom, eu tenho 2 filhos, eu sei o que é preocupações dessa vida, não é verdade? Meu filho tem 8, a minha filha tem 10. E a preocupação, apesar que a Bíblia diz que a gente não deve se preocupar com nada, mas ela faz parte da nossa vida. Não é verdade? O que vai ser? O mundo que os meus filhos vão viver. E se os meus filhos um dia não entregarem a sua vida para Jesus? E assim a gente acaba se preocupando. Mas, queridos, as preocupações dessa vida são capazes de sufocar a palavra de Deus na nossa vida, deixando ela infrutífera. Mas eu creio naquilo que João 15,16 diz. Jesus falou para seus discípulos, e eu também sou um deles: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Eu quero dar fruto no reino de Deus. Eu não quero que as preocupações da vida sufocam a palavra, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas. Nós fomos chamados para frutificar na casa de Deus. E eu quero, nesta manhã, estou falando praticamente livre, porque não deu tempo de anotar o que eu estou falando aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas eu creio que o Espírito Santo está falando com várias pessoas aqui. Está na hora de voltar à essência. Talvez você já está há muitos anos na casa de Deus, mas alguma coisa te trouxe para cá. Na época que você entregou sua vida para Jesus. E esse amor e esse fogo era só para aumentar a cada dia, mas em algumas vidas se apagou, e está na hora de você voltar à essência. Eu não quero perder essa essência, eu quero ter esse fogo no meu coração que me fez sair da Suíça, sem uma palavra, sem poder falar uma palavra em português, ir para o Rio de Janeiro, morar no meio de uma favela, no Rio de Janeiro, que 99% dos brasileiros nunca querem chegar lá, e eu fui morar lá como suíço, mas com meu coração cheio de fogo do amor de Deus. Eu quero te desafiar, de pegar a espada do Espírito e cortar estes espinhos em nome de Jesus que tem sufocado e voltar à essência. O negócio não é a gente ter uma boa vida aqui. Deus quer te dar tudo, a prosperidade, crescer naquilo que a gente tem, como diz o pastor Arão, que a prosperidade é crescer naquilo que nós temos, é uma consequência normal daqueles que andam com Deus. Mas essa prosperidade, ela não pode sufocar a essência.
E como nós conversamos hoje de manhã, pastor Odilon, a essência do Evangelho é a fé em Cristo, é o amor entre irmãos, é verdadeira amizade, é humildade, é essas coisas que gerou esse mover de Deus no Brasil, que foi desvirtuado em outra coisa. Mas Deus está nos chamando de volta para a essência. Porque se a nossa esperança em Cristo está apenas nesta vida, se os nossos olhos estão fixos só aqui agora, do que Jesus pode fazer por mim, o que o Evangelho pode trazer para mim, o que isso traz para a minha família, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Os nossos olhos precisam estar fixos no autor e consumador da nossa fé. Chegou o momento que eu tive que ouvir de Jesus: Ralph, levanta desse chão aí, de choro, de lamentação, vá, que a tua fé te salvou. Curado eu já estava, próspero eu já estava, restaurado eu já estava. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Espírito Santo, quem mais poderia colocar uma mensagem dessa no meu coração? Mas eu creio que o Senhor, com amor e carinho, está chamando algumas pessoas a voltar à essência. A essência do Evangelho, simplicidade do Evangelho, simplicidade nos relacionamentos, simplicidade da fé. Deus, tantas pessoas prosperaram no meio evangélico e ao mesmo tempo se tornaram os mais miseráveis de todos os homens. Meu Deus, Espírito Santo, fala conosco. Só o Senhor sabe o que aconteceu com aqueles 9. Eu não quero julgá-los, eu não sei o que aconteceu com eles. Talvez eles também deram glória a Deus, eu não sei. Mas eu entendi, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo aqui. Senhor, pastores, líderes que se tornaram administradores da Tua bênção, que realmente são usados por Ti, mas junto com a unção, junto com o dom, junto com a riqueza espiritual, veio a pobreza diante do Senhor. Senhor, eu volto hoje, mais uma vez, dando glórias a Ti, em alta voz. Eu me jogo, eu me lanço aos Teus pés. E falo: Jesus, o Senhor é o suficiente para mim. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Eu quero só a Ti, Jesus. No meio da abundância, no meio da escassez. Conscientemente eu coloco os meus olhos na eternidade. Na eternidade. Porque quem for fiel até o fim receberá o seu galardão. E eu quero, Senhor. Quero o meu galardão de Ti, Senhor, aonde ladrões não roubem, aonde ferrugem não corrói, aonde crises econômicas não podem mexer em nada. A minha riqueza está em Ti. E eu quero Te servir.
Seja hospedado num bom hotel, seja de quarto debaixo de um lugar, limpando. Eu quero glorificar a Deus em alta voz. E ouvir do Senhor: Alf, levanta-te, porque a tua fé te salvou. Obrigado, Deus. Quero de todo o coração, mais uma vez, agradecer pela liderança dessa casa, dessa igreja. O pastor Odilon, que tem percebido já faz anos esses movimentos no meio evangélico e nunca se corrompeu, Senhor. E não só ele, mas os demais líderes que com preocupação acompanharam essas coisas, mas não perderam a essência. Não perderam a essência, Senhor. Obrigado pela Igreja Batista Shalom, que o alvo principal é salvação de pessoas. Que essa essência nunca saia do nosso coração. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém.